Ao longo da arte da cura, vamos mostrar-lhe como chegamos até aqui. Sempre em luta permanente entre o mundo visível e o invisível. Primeiro a arte, as ideias e a curiosidade libertam-nos. Depois a ciência traz certezas e a cura rápida no combate à doença. Agora voltamos a olhar o todo para garantir que a arte da medicina cuida da saúde e da dignidade humana. Espelho meu, será que algum dia vamos conseguir viver para sempre? E no dia seguinte, ninguém morreu. Todos os seres morrem, mas o único que tem consciência da morte é o homem. E esse é o pesadelo do humano. A luta do humano pauta-se sempre por este desejo de imortalidade. E o desejo dá-nos sempre a volta à cabeça. Queremos ser jovens para sempre e desde sempre queremos ser imortais. E há imperadores chineses que queriam ter mais vida e os alquimistas convenciam-nos a tomar uns elixires da imortalidade desde o século, se não me engano, segundo antes de Cristo até ao século XVI. Eram umas bombas, não é? De metais pesados, não é? Portanto, eles morrem intoxicados, envenenados. Com todas aquelas substâncias, os seus cadáveres não apodreciam. Portanto, o cadáver, se não apodreceu, é porque ele é imortal. Imortais, os heróis das lendas. Gilgamesh é o rei sumério a quem na sua epopeia a serpente rouba a planta sagrada. Ao comê-la, muda a sua pele e num mundo mágico a serpente revela a característica divina da imortalidade. Tanto as pedras preciosas como o ouro eram considerados algo que partilhava as características dos deuses. O homem, de uma forma inconsciente, quer apropriar-se daquilo que entende que são os poderes de Deus. O homem quer ser Deus, o homem quer substituir Deus e o homem quer, no fundo, a imortalidade. A civilização egípcia quer durar para sempre e elege o círculo como símbolo da eternidade. Para sempre, o que não se sente e não se explica. Numa espécie de código secreto, a alquimia quer transmutar os metais em ouro. Afinal, o Newton não descobriu só a teoria da gravidade. Ouçam, uma parte de dragão, algumas pombas de Diana e 7 águias de Mercúrio. Algumas das substâncias mágicas para converter metais em ouro e nos deixar eternamente jovens. Nós queremos encontrar o ser perfeito, que é o ser sem doenças, um ser eficaz. Ainda não conseguimos ser assim tão eficazes, se bem que, ano após ano, superemos cada vez mais velas. Em Portugal, por exemplo, hoje em dia, quem nasce hoje, se for mulher, tem uma esperança de vida na ordem dos 83 anos, se for homem, um bocadinho menos, na ordem dos 79, 80 anos. O envelhecimento não é uma doença. O envelhecimento é um processo natural. É simples. O nosso declínio biológico faz parte de um ciclo. Fragilizados, não queremos olhar a velhice nos olhos, apagamos as marcas do tempo em nós. Principalmente a beleza feminina, mas também agora na beleza masculina. À procura de meios mais ou menos sofisticados, desde as grandes intervenções cirúrgicas até aos cremes. Eu julgo que grande parte dessas pessoas andam a comprar esperança. Tentamos conservar a juventude em nós, reverter o processo de envelhecimento, porém, aumenta a longevidade, chegam mais doenças. Nós chamamos de doenças crónicas não transmissíveis. São sobretudo de 3. O cancro, 3 grupos. As doenças cardio- e cerebrovasculares e a diabetes. O envelhecimento biológico é implacável, mas ao que consta, pode ser reversível. Sabemos que a forma como envelhecemos depende das alterações a nível celular e molecular e, é claro, da nossa programação genética.
Esperem aí. Mas para fecundar, como é que a célula se consegue multiplicar e mover? Tem aqui as estruturas com que eu trabalho, chamadas centrosomas, que ajudam a formar estas estradas que puxam a informação genética para que, quando a célula se multiplica, dá origem a duas células, os centrosomas, que podem estar só a organizar o esqueleto entre as células, que ajudam a posicionar tudo aquilo que está dentro das células, mesmo a formar um esqueleto, tal como existem uns alicerces na nossa casa. Mas também estes centrosomas podem ir para a membrana das células, eu estou aqui a ver a periferia das células, e formam esta antenazinha. Esta antena, por exemplo, é aquilo que nos nossos olhos permite sentir a luz, permite-nos sentir se já comemos o suficiente ou não, mas às vezes estas antenas também podem ser móveis. Por exemplo, ajudam a expelir as partículas que vão para dentro da nossa traqueia, em que temos muitas destas antenas, ou então algumas células que são ainda mais móveis, como por exemplo o espermatozoide. Só que, por vezes, uma célula, em vez de se dividir em duas, acaba por se dividir em 3 ou 4. O que acontece é que pode perder a informação necessária para ser uma célula normal e tornar-se uma célula do cancro. Nós estamos a tentar perceber como é que este descontrole pode surgir e nós, percebendo os pontos fracos dessas células, conseguimos atacar só o cancro e não as células normais. Daí que isso pode levar a novas ideias para tratar o cancro. O cancro é uma coisa já que aparece como quando começa a medicina celular, do Virchow, no século XIX e tal. Havia, evidentemente, os cancros existiam os tumores, mas não se tinha a ideia do que era só muito da causa, não se tinha, como ainda hoje, já se conhecem algumas coisas, mas ainda há muitos mistérios. E como gostamos de resolver mistérios, queremos estudar as células que se libertam dos tumores primários ou das metástases. Que estas células efetivamente são muito difíceis de encontrar em circulação e de reter e de ter acesso a elas, porque existem em muito pouca quantidade. A proposta da Rudi é poder capturar essas células com recurso à tecnologia que desenvolveu, que é um chip de microfluídica. Possível com recurso à nanotecnologia, uma simples análise de sangue pode dar informação rápida ao longo do tempo para uma doença dinâmica e heterogénea. E se for feito de uma forma regular, frequente, o oncologista, mais atempadamente, pode tomar decisões terapêuticas que beneficiem o seu paciente. Isso pode mudar o curso, não é, da terapia. Mas para quando? Perguntava o mundo. E a vacina para a Covid-19 chegava em tempo recorde. Possível porque a investigação de uma vacina contra o cancro e a terapia génica para doenças raras já tinha um aliado de peso. Hoje, os cientistas acreditam que no princípio da vida, antes de haver ADN, só existia RNA. No fundo, a molécula de RNA terá sido a primeira portadora de informação genética. Está aberta uma nova era no tratamento do cancro e de doenças até aqui incuráveis. O cancro é a área em que, desde o fim do século XX e agora no século XXI, é a área de maior inovação terapêutica. E é de longe. Porque as outras áreas têm pouca inovação. No século XVII, os médicos procuram novas respostas e as observações antigas são recuperadas. Há um gosto de mel na urina dos diabéticos. Ah, por isso se chama diabetes mellitus. Não havia esperança nem cura. Era uma sentença de morte e de sofrimento. A insulina traz a hipótese de vida aos diabéticos e vai ser logo produzida em larga escala. A recuperação de Elizabeth foi um milagre. Em Portugal, Ernesto Roma é o médico que assegura insulina gratuita a quem não pode pagar. Na Associação dos Diabéticos, começaram as primeiras doses de insulina a serem utilizadas para, agora vou sublinhar,
para manter vivo aquele que tinha diabetes. E assim que começamos a viver neste mundo, damos logo sinal de vida. Trazer a vida para o nível da consciência é um processo de aprendizagem. Muitas operações, repetição, frequência, potenciação de longo termo. A memorização e ser capaz de evocar as coisas depende da velocidade com que o processo corre cá dentro e a gente o traz para o nível de consciência. Somos guardadores de memórias, de sonhos e de emoções. Portanto, nós crescemos a construir memórias, a utilizar memórias. Elas constroem aquilo que é a identidade do indivíduo, do eu e dos outros, e isso é parte da nossa história de vida. Portanto, são os pilares da nossa casa. De memória em memória, a idade torna-nos mais seletivos, mas não nos apercebemos que o nosso cérebro está a diminuir de volume. O que nós aprendemos mais tarde é muito mais perecível, com mais facilidade. E, portanto, à medida que nós vamos progredindo, vamos consolidando as memórias que são mais antigas e que são mais necessárias para a nossa sobrevivência. Como é que se diz? Acho que é... E não nos lembramos de não nos lembrar. Mas se a memória não me falha, não deixar de aprender é a defesa para ter neurónios estimulados. Portanto, um jovem muito bem treinado, provavelmente vai ter uma reserva cognitiva em idade adulta e idosa melhor e mais ágil do que alguém que não tenha esse treino cognitivo. Há um estudo muito interessante e o que se verificou é que dentro do próprio país as pessoas com menos educação tinham taxas de mortalidade superiores. Ou seja, o ter-se um nível educacional menor tem impacto na quantidade e na qualidade de vida da pessoa. E perdemos qualidade de vida quando a memória se desvanece. Há uma doença neurodegenerativa, doença de Alzheimer, ou outras que podem levar eventualmente à demência. Esse processo, que já não é fisiológico, que já é acelerado e antecipa o envelhecimento no tempo, para um tempo em que a pessoa não devia estar tão envelhecida. Na demência, perdemos a memória recente porque perdemos o processo de consolidação. E como o cérebro não quer aprender mais, não guarda informação. Só que, de repente, tudo bate certo. E a pessoa que durante o dia teve só a dizer disparates e desorientada, etc., de repente diz uma coisa certa e fica tudo a olhar para ela sem perceber. Como é que isto pode ter acontecido? Estímulos. Interação social. Ternura. Se aquilo funciona naquela altura é porque pode funcionar. Portanto, a chave tem que estar noutro sítio. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro. E, no fundo, fazer ciência é dar cabo destas barreiras e ir mais longe e descobrir novas maneiras de pensar também sobre nós próprios, que nos levam a novas maneiras também de fazer medicina. Sem limites, a ciência e a tecnologia avançam, mas é sempre útil conhecer os doentes. Pensamos, este novo sistema de nanotecnologia é só chegar ali, tirar um bocado de sangue do paciente, fazer estas centrifugações todas, meter isto nas células e voltar a injetar, etc. Mas quando a gente pensa no paciente e lembra-se, pois, mas a Dona Maria, as mãos tremem, de vez em quando já se esquece a que horas tem que tomar a medicação e temos que pensar e ajustar não só as nossas invenções, mas as metodologias, de que forma a que seja compatível, porque existe a nossa mente e existe a realidade. É óbvio que ao derrubarmos aquilo que se conhece e conhecermos coisas novas, estas coisas novas podem ter uma implicação enorme. Agora, se é ético ou não ético, isto é algo que os comitês avaliam e que a sociedade como um todo também tem que avaliar. Então, não percebo. A ética vem antes ou depois? A ética... vem sempre, nunca está à frente, está sempre atrás. Só depois das coisas acontecerem é que aparece a ética. Nós preocupamos muito com isso, mas
A ciência avança independentemente da ética. E as coisas aparecem, surpreendem-nos, mas já lá estão implementadas. Olha como a inteligência artificial, que começa a estar. Os robôs que nós não imaginávamos há 20 anos. O mundo dita regras para definir fronteiras éticas porque ainda não vale tudo. Uns cientistas chineses recombinaram geneticamente o embrião humano para dar origem ao nascimento de 2 meninas, com todo o seu DNA recombinado, isto supostamente para prevenir a infecção pelo VIH-Sida, mas a verdade é que introduziram uma alteração no genoma irreversível, de todo o genoma de todas as células daquelas 2 meninas, e pior do que isso, vai transmitir-se geracionalmente para toda a linha descendente daquelas 2 meninas. E, portanto, os cientistas, neste momento, estão com privação de liberdade, estão presos. Então, mas se a criatividade não tem limite, e a técnica também não, há um limite ou não? Essa é a grande questão que a bioética contemporânea tenta resolver. Portanto, a bioética, em primeiro lugar, é um fenómeno global, em segundo lugar, debruça-se sobre todo o fenómeno vital. Tem que haver aqui uma tomada de consciência global de qual é o caminho que queremos seguir. E, ao que parece, podemos manipular o corpo e até as células e voltar atrás no tempo. Como assim? Vimos ao mundo com uma carga genética, os nossos genes podem não ser os mais favoráveis à nossa saúde ou ao longo da vida podem sofrer mutações. Repará-los torna-se possível. Eu creio sim que estas estratégias de medicina regenerativa e tantas outras, a terapia génica e outras, nos permitam aumentar a nossa qualidade de vida, tratando-nos eficientemente de doenças que antes não era possível tratar, nomeadamente de doenças em que a substituição de tecidos ou órgãos possa ser benéfica para prolongar a vida e a vida com saúde. Isso é fantástico. É como uma reprogramação em que rejuvenesce as minhas células e por isso vão estar seguramente melhores para a minha velhice. Sim, mas a genética não é solução para tudo. Para já, revela-se muito útil nas doenças hereditárias. Esse processo clínico, no limite, ser cruzado, obviamente, com a sua informação pessoal genómica e, de alguma maneira, saber se aos 40 anos deverá fazer como a Angelina Jolie e fazer enfim, a amputação dos 2 ovários e a mastectomia bilateral, porque, de facto, tem uma mutação com um risco de 50 e tal % de vir a desenvolver um carcinoma. Mudamos o destino, evitamos a doença, dirigimos a resposta terapêutica. Porém, a forma como conduzimos a nossa vida modela os riscos de doença. São chamados fatores modificáveis: o tabagismo, a diabetes, a hipertensão, a obesidade. O conforto, o sedentarismo e a comida são os nossos piores inimigos. Alterar comportamentos é preciso, desde cedo. Vamos ser preventivos do ponto de vista de bom senso, alimentar, físico, bom relacionamento com os outros no sentido da comunidade. E aí nós vamos aumentar imenso a nossa sobrevida. Isto é, se nós fizermos as vacinas, se nós lavarmos os dentes para as crianças não terem cáries, se as crianças saltarem às cordas, isso é o grande truque. É bom senso, é vida saudável. Temos de aprender a cuidar, a ser preventivos. É isso, exatamente isso. O cuidar não é compaixão. É o que está a dizer, isso é a coisa mais importante que há. E é importante que a gente perceba que quanto melhor forem as crianças, mais bons velhinhos vão ser. Sejam adultos saudáveis e sejam idosos saudáveis, com um declínio funcional natural, mas não sujeito, digamos, a estas doenças muito carregadas, com peso social importante, que tiram dignidade às pessoas e as tornam totalmente dependentes de outros. A solidão e o abandono trazem memórias de dor que é preciso identificar. As pessoas idosas não querem ser fardos para os familiares.
o relacionamento humano é fundamental, porque muitas vezes a dor psicológica, a dor existencial é por simples abandono, por exclusão, pela sociedade, pela família, pelos amigos. A dor tem componentes relacionados com a estrutura física do corpo, tem o componente psicológico, o componente social e o componente espiritual. A dor é tratável em cerca de 100% dos casos. Isso traz uma enorme responsabilidade a todos nós, percebermos e detectarmos quando é que essa dor existe. É um caso chocante de um doente abandonado com cancro da face, com destruição da face. A esposa disse que a última vez que o levei ao hospital, em fevereiro, olharam para ele de longe e despediram sem uma palavra sequer de conforto. Já não há nada a fazer. O não há nada a fazer não tem sentido, não é? Porque a pessoa viva, enquanto está viva e que tem uma doença, tem sempre algo que a medicina pode ser feita por ela. É de facto o primeiro serviço em Portugal, com 6 camas, enfim, ligado ao serviço de anestesia, com a enfermagem do serviço de cirurgia e o serviço de medicina paliativa. Atualmente, o Centro Hospitalar Cova da Beira, lá está. Os cuidados paliativos hoje podem ser aplicados basicamente em qualquer doença, até em doentes que não são verdadeiramente doentes, são pessoas com idade, com múltiplas comorbilidades, cujo objetivo não é tratar a doença, é acompanhar da melhor maneira possível, de uma forma mais humanizada, mas também ela científica e tecnológica. Mesmo sem ciência e tecnologia, no século XV, nas suas centúrias medicinais, o médico Amato Lusitano escrevia sobre cuidados paliativos. E Amato Lusitano está perante uma doente, que é uma freira, uma religiosa, que tinha um cancro da mama em putrefação. Ele diz o seguinte: neste caso, se nada mais fizermos, limpemos ao menos o pus, usando qualquer substância líquida, não ao acaso, mas já encontrada por experiência ou indicação. Que diferença abissal! Os cuidados paliativos fazem parte da rede de cuidados continuados do Sistema Nacional de Saúde, porque todos temos direito à dignidade. A dignidade deve ser dos primeiros direitos do doente que devemos ter em consideração em tudo o que fazemos. Dignidade, a privacidade e o respeito. Uma esponja de água morna, um banho demorado, uma manta para alguém, dar a mão, o carinho, um lenço para as lágrimas. Dissolvemos a dor, que trocamos por hormonas de bem-estar, graças a um sistema límbico atento, e numa espécie de torpor, iniciamos o reequilíbrio. Este nome foi-lhe dado pelo Camões, o que não é coisa pouca, não é? É aqui que a história conta que a Inês foi morta. Estávamos no século XIV. O rei Dom Afonso IV ordena o seu assassinato. As suas lágrimas deram origem à fonte das lágrimas, e o seu sangue pintou para sempre de vermelho as algas que crescem na água. O que é isso de alma? Nós, em parte, somos autómatos vivos, mas não. Depois temos vontade. E além de vontade, depois temos a capacidade de criar. Isso é uma coisa extraordinária. E onde está? Ninguém sabe bem. Um filósofo veio dizer que a alma estava no cérebro, mas é o chamado erro de Descartes. Hoje em dia é o grande desafio das neurociências. É tentar perceber onde é que, se há uma localização, onde é que ela está, daquela coisa que é a nossa identidade mais íntima, mais pessoal, aquilo que faz com que sejamos seres únicos. Ainda não encontramos a resposta, mas empenhados nesta luta ancestral contra a doença, desafiamos leis naturais, usamos a tecnologia para criar novos ambientes. As cidades são cosmos, são ambientes altamente tecnológicos, máquinas por todo lado. Nós vivemos nesse ambiente. Portanto, o ser humano é capaz de construir isso, destinado a ultrapassar as suas limitações. Dançamos com a orgânica da vida, editamos o nosso ADN, ultrapassamos passos, incorporamos pequenas máquinas no nosso dia-a-dia, à distância monitorizamos a saúde.
Só que a vida ainda é rara, o tempo não para e a alma pede pressa. A minha mente está bem, este não é o meu corpo. Este corpo que se degrada, que envelhece, que morre, não é. Eu não sou e a minha alma não pode morrer com o corpo. Pronto, esta é a questão. Eu acho que este é o desafio que desde sempre os homens tiveram. Se pudesse, mudava de corpo. Todos estamos a aproximar desse e compreendemos cada vez melhor o funcionamento e a localização e as ligações. No momento em que isso acontecer, a identidade mais íntima da pessoa, esta que o meu colega falava, quer dizer, pode-se colocar num chip e esse chip pode-se utilizar em qualquer corpo. Como viver para sempre ainda não é desta vida, temos de conseguir assegurar um envelhecimento feliz, saudável, com qualidade. Isso implica, naturalmente, um sistema de saúde atento aos problemas que elas tenham, mas não é só o sistema de saúde, é a segurança social, é a política das cidades, portanto, é o envolvimento das pessoas de mais idade na vida da cidade, na vida cultural, na vida artística, ou seja, para que se sintam úteis e participem do fenómeno de evolução e transformação social. O que é que faz confronto com a morte? É a vida. Então o que é que nos mantém vivos? O que é que nos faz estar vivos? A criatividade no idoso ainda é muito forte. O idoso é um artista porque viveu uma vida inteira e tem muito para nos contar. E como nós trabalhamos com os fundamentos da identidade, da memória do idoso, construímos um trabalho com eles, dando dignidade ao sénior, dando valor à idade, e a alegria é poder representar. A alegria é eu existir e o teatro permite-me que eu exista e que exista com o outro. E esse, para nós, é o que dá a identidade. Na nossa vida, na sociedade, na medicina, na ciência, todos juntos podemos transformar o nada em algo inesquecível. Afinal, é a arte que nos cura e nos torna imortais. A imortalidade é um processo sem fim. O que é que você imaginava, Ernest? Não imaginava nada. Só esperava que depois da morte pudesse viver um pouco mais sossegado. Você fez tudo isso para se tornar imortal. Patranhas. Escrevia livros, mais nada. Ora, aí está. Estamos vivos, fomos feitos vencedores. Chegamos ao fim desta série da Arte da Cura apenas com uma certeza. A vida continua a ser breve, a arte é longa.